Olá pessoal, voltando aqui para mais um capítulo dos nossos vídeos aí. Por aqui César Alves, psicólogo e hipnoterapeuta, juntamente com Jaqueline Cruz, seguindo aqui no nosso projeto desenvolvido por nós dois. Esse já é o nosso sexto capítulo, olha que bacana pessoal, capítulo 6 do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Nós iremos falar agora de métodos comportamentais, seguindo aqui, com o nosso livro, como eu falei, e capítulo 6 aí. Vamos seguindo. Melhorando a energia, concluindo tarefas e solucionando problemas. É isso aí. Energia baixa, capacidade diminuída, de desfrutar das atividades e dificuldade de concluir tarefas ou resolver problemas. São queixas comuns de pessoas com depressão. Embora possa parecer necessário para uma pessoa que está com depressão diminuir o nível das atividades, isso geralmente resulta em um agravamento dos sintomas. Pode até se dar a continuidade a um ciclo vicioso, do qual, ao menor sinal de envolvimento em atividades estimulantes ou ações produtivas para lidar com os problemas, acaba sendo mais difícil, para a pessoa. Ela tem um maior desamparo, baixa autoestima, E os métodos cognitivos comportamentais para tratar a depressão e outros transtornos psiquiátricos inclui intervenções específicas elaboradas para reverter níveis diminuídos de atividades, depressão de energia, piora da anedonia e capacidade reduzida de concluir tarefas ou resolver problemas. A gente sabe que, neste sentido, a gente vai trabalhar neste capítulo apresentar e exemplificar algumas das intervenções comportamentais mais úteis para ajudar as pessoas com essas dificuldades. Embora seja mais frequente utilizada no tratamento da depressão, as técnicas que nós iremos passar aqui neste capítulo também podem ser aplicadas com muito sucesso, para outros quadros, como transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de personalidades, e transtornos crônicos graves aí, mais complexos. A gente pode usar essas ferramentas que vão ser passadas aqui nesse capítulo, não somente para depressão, mas como para outros transtornos, como eu acabei de falar aí, Ao implementar procedimentos comportamentais, é importante lembrar o princípio de que as mudanças comportamentais positivas provavelmente estão associadas à autoestima mais elevada ou atitudes mais adaptativas, Assim, os métodos comportamentais são aplicados em consonância com as técnicas cognitivas como estratégia global para alcançar os objetivos do tratamento. Vamos dar exemplos aqui nesse capítulo de quadros clínicos que a gente acaba utilizando as estratégias cognitivas comportamentais para uma melhor solução desses problemas, Vamos seguindo aqui. E uma dessas técnicas, que a gente utiliza é a ativação comportamental. Utilizamos o termo ativação comportamental para descrever um procedimento simples que envolve o paciente em um processo de mudança e estimula o movimento positivo e a esperança. O terapeuta ajuda o paciente a escolher uma ou duas atitudes que poderiam fazer a diferença no modo como ele se sente e, em seguida, ajuda a trabalhar em um plano breve para realizar a atividade. Exemplo: quando o paciente vem até o seu consultório e ele está se sentindo muito para baixo, você vai utilizar essa técnica da ativação comportamental. Você diz para ele assim: ao chegar em casa hoje, faça alguma coisa que você já iria modificar o seu comportamento em relação a isso. Pede para a pessoa que vai ativar esse comportamento que é o esperado, Isso chama-se ativação comportamental.
A ativação comportamental normalmente é utilizada uma primeira, segunda sessão ou em algumas outras sessões iniciais que você tiver aquela percepção de que o paciente realmente está muito travado, está se sentindo muito para baixo, sem essa esperança. Você pode usar a ativação comportamental de imediato, arruma uma solução para aquela questão, que seja simples, leve. Chegar em casa, vou comer algo que eu há tempos não como, de repente vou fazer algo que eu faz tempo que eu nunca faço ou nunca fiz. Isso é ativação comportamental, são coisas simples. Talvez chegar em casa, pedir uma pizza, chegar em casa, fazer as unhas, pintar o cabelo, cortar o cabelo. Ativação comportamental é mudança em algo simples que seja feito hoje de imediato. Isso é ativação comportamental. Só que é mudar determinada questão no comportamento, ela muda de imediato. Essa técnica ela é usada para a pessoa já ir tendo uma percepção da melhora, legal? Contudo, também foi descoberto, né, que essa técnica pode ser aplicada em outros estágios da terapia. Quando a ação comportamental objetiva, descomplicada, ela pode ser usada beneficamente. Claro, você vai utilizar, né? Podemos citar aqui o exemplo, né? O exemplo do caso Gêneme, aí que está, né? O caso clínico aí do Gêneme, que está aí na página 102 do nosso livro, né? Aí ele fala assim: sinto que estou desperdiçando minha vida. Aí o terapeuta diz: que ideia você teve sobre coisas que poderia fazer para mudar a situação? Jeremy responde: não sei. Pausa. Bem, acho que preciso sair dessa rotina, mas não sei por onde começar. Depois que meu negócio faliu, eu meio que desisti. O terapeuta: fiquei pensando se haveria alguma coisa que você poderia fazer neste momento que faria com que você se sentisse melhor. Talvez haja uma mudança que pudesse fazer que não houvesse atacar todo o problema, mas que mesmo assim fizesse você seguir em frente. Que atitude você poderia ter nos próximos 2 dias que começasse a fazer diferença? Veja bem a pergunta, nos próximos 2 dias. Você pode mesmo até falar, que atitude que você poderia ter hoje que mudasse isso? Hoje, agora, ao chegar em casa. No caso clínico aqui, ele falou que atitude que você poderia ter durante 2 dias que poderia mudar isso. Aí a resposta do Jeremy, né? Parou para pensar. Eu poderia telefonar para meu velho amigo, Vince, e perguntar se ele quer sair para jogar sinuca ou ir ao cinema. Sempre nos divertíamos muito juntos. Já faz mais de dois meses que não saio com nenhum dos meus amigos. Aí o terapeuta reforça o comportamento dele e diz: é uma boa ideia. Pelo que me falou, parece que ficar sozinho o tempo todo tem feito você piorar. Tem mais alguma coisa que você poderia fazer na próxima semana que o ajudasse a começar a sair da rotina? O Jeremy responde: sim. Quando eu estava lhe contando que eu só como sanduíches o tempo todo, fiquei pensando em voltar a cozinhar. Eu costumava gostar de cozinhar muito, mesmo quando eu comia sozinho. Sei cozinhar coisas que não engordam. O terapeuta mais uma vez reforça outra boa ideia. Então vamos tornar seu plano mais específico. Já decidimos marcar uma outra sessão na próxima semana. O que você vai fazer antes de nos encontrarmos? Aí Jeremy responde: telefonarei para Vince e vou combinar alguma coisa para fazer neste fim de semana. Se Vince não puder, vou telefonar para outro amigo. E por aí vai, pessoal. É assim. A gente tem o exemplo da ativação comportamental e a gente tem o exemplo aqui do caso clínico. Para a gente entender que foram mudanças, podemos dizer aí, simples no comportamento dele e que já deu um up. Ele ativou o seu comportamento para depois começarem a vir outras mudanças aí no comportamento, legal? A gente vai seguindo aqui, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora a programação de atividades, né? É assim, quando a gente fala de programação da atividade, esse método
comportamental sistemático é frequentemente usado na TCC para reativar pessoas e ajudá-las a encontrar maneiras de melhorar o seu interesse pela vida. E aí, logicamente, eu vou trazer aqui para vocês uma tabela. Essa tabela, ela está na página 104 do nosso livro. Chama Dicas para utilizar a ativação comportamental. Vamos falar algumas dicas para utilizarmos a ativação comportamental, né? A primeira dica aí, desenvolva um relacionamento colaborativo antes de tentar a ativação comportamental. Como que é isso? Não coloque a carroça na frente dos bois. Sem uma boa colaboração entre paciente e terapeuta, as tentativas de implementar a ativação comportamental podem fracassar. Parte do motivo de o paciente conseguir realizar a tarefa é que ele quer trabalhar com você e conseguir entender os motivos para a mudança. Ou seja, você vai dizer para o paciente, faça alguma coisa que você vai mudar hoje e diga para ele o que poderia mudar, o que ele queria mudar, como ele quer mudar. Não é só dizer, vai lá e muda. Tem que ter aquela questão da empatia que a gente fala o tempo todo aqui, né? Deixar o paciente decidir, isso é muito importante. Embora você possa ajudar a orientar o paciente para as ações que podem ser úteis, mas sempre que possível, peça que ele decida e ele faça a escolha, como no caso clínico aqui, né? O terapeuta apenas foi reforçando essa questão da ativação comportamental. Ele foi reforçando aquilo que o Jeremy trouxe a ele, percebe? Nosso tópico 3 aqui, avalie se o paciente está pronto para a mudança, né? Nesse caso, antes de sugerir a ativação comportamental, avalie a motivação e a abertura do paciente para dar esse passo. Se o paciente não estiver interessado em fazer as coisas de maneira diferente naquele momento, ou não estiver pronto para tomar uma atitude, não utilize intervenções, né? Por outro lado, se o paciente estiver aberto para começar a fazer um movimento positivo, é sinal de que o momento para orientá-lo a agir é agora, imediato. Legal? Tópico 4. Prepare o paciente para a ativação comportamental. Conduza-o até a tarefa através de questionamentos socráticos ou outras intervenções da TCC, que abre o caminho para a mudança. Procure fazer perguntas que ensinem o paciente a pensar quantos benefícios de agir ou que o motivem a fazer coisas diferentes. Uma das melhores perguntas é: como essa mudança faria você se sentir? Se a resposta for positiva e a ação tiver uma chance razoável de ser eficaz, é provável que o paciente a faça. Legal? E por último aqui, elabore tarefas que sejam administráveis. Claro, né, pessoal? Isso aqui tem que ser tarefas que sejam tranquilas aí de ser realizadas e feitas. Não vai ser uma atividade hoje, né? Escolha exercícios de ativação comportamental que combine com o grau de energia do paciente e com sua capacidade para a mudança. Verifique os detalhes, né, do plano comportamental para se ter certeza de que ele seja um desafio suficientemente grande, mas que não sobrecarregue o paciente. Se necessário, treine o paciente brevemente em maneiras de fazer o plano funcionar bem. Legal? A programação de atividade foca-se na avaliação de ações e no aumento das habilidades de prazer. A gente sente isso, né? Essa questão da programação e aumentando o prazer e a vontade do paciente de concluir as tarefas, né? Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas logo mais nós continuaremos nesse mesmo tópico aqui falando de métodos comportamentais. Até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.